Está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Desligue o seu rádio e, por favor, não mude de estação. Procure entender o meu pedido e o desejo do meu coração. A distância é muros de pedra. Chegará por certo aos seus ouvidos. Sei que ainda não nos conhecemos, nem sequer eu sei sua moradia. Porém eu levarei esta mensagem de perdão ao som sonoro desta melodia. Rádio Salmos, o Senhor é sua melhor companhia. Evangelizando corações. A rádio que você está ouvindo é esta. Rádio Salmos, o Senhor é sua melhor companhia. Muito bom dia, querido amigo, querida amiga, que está aqui a escutar a palavra de irmão. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe abençoe nesse dia. Estaremos hoje fazendo a nossa reflexão, a nossa leitura diária, nosso devocional, na carta que escreveu João, o apóstolo João, a primeira carta, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz assim: Queridos amigos jovens, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque há alguém no coração de vocês que é mais forte do que qualquer mestre perverso desse mundo mau. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, no contexto dessa carta, qual título se refere? Os falsos profetas. Aqui o apóstolo João está se referindo àqueles que não escutam ou não entendem a palavra de Deus, porque suas mentes já estão cauterizadas e suas mentes já são do maligno.
Mas nós não. Nós já vencemos essa luta, pois nós ouvimos a palavra de Deus. E se ouvimos e entendemos, é porque o Espírito Santo de Deus nos traz a verdadeira compreensão para o que ela quer nos dizer. Então, assim, nossas veredas são endireitadas e nós podemos andar sobre a luz. Mas aquele que ouve a palavra e não entende, aquele que ouve a palavra e refuta, aquele que ouve a palavra e fica contra a palavra, esse não é amigo de Deus. Esse é inimigo. Veja o que está escrito no versículo 6. Mas nós somos filhos de Deus, e portanto, somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão. Os outros não. Esse é o outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus. Porque se vier, o mundo não ouvirá. Vou repetir. Os outros não ouvirão. O método de saber se a mensagem vem realmente de Deus é porque quando vier, o mundo não vai ouvir. Então tá aí a resposta para os dias maus que estamos vivendo. Por isso que, entre meio tantos pastores, tantos pregadores da mensagem, quando a palavra de Deus realmente está sendo pregada e não está sendo mudada, e as pessoas não querem ouvir, o mundo não quer ouvir, é porque realmente ali a palavra de Deus está sendo pregada. E claro, sempre examinando as Sagradas Escrituras. No versículo 2 diz assim: o meio para descobrir se a mensagem deles, ou seja, de quem está pregando, vem da parte do Espírito Santo, é perguntar: ela concorda realmente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se verdadeiro homem com o corpo humano? Se for assim, então a mensagem de Deus vem de Deus mesmo, realmente. Queridos amigos, quantas teorias hoje inventam. Estão hoje pegando informações e colocando numa inteligência artificial e querendo clonar a mente do nosso Cristo, achando que simplesmente pegar as palavras que estão escritas na Bíblia e colocar numa inteligência artificial, ali farão com que tentarão copiar a mente de Cristo, querendo tornar deuses para si próprios. Isso é errôneo, pois aqui diz que o Filho de Deus tornou-se verdadeiramente homem, tem um corpo e foi humano. Se for assim, então a mensagem vem de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis em que a tecnologia se tornará muito possivelmente a besta. Muito possivelmente a tecnologia se tornará uma besta. Quantas coisas estão acontecendo ao teu redor e você não vê? Não se deixe demasiar demais pelas mídias sociais. Inclusive, veja se eu que estou falando com você, examine as Escrituras, se aquilo que eu estou te dizendo verdadeiramente condiz com o caráter de Cristo. Você deve sempre pegar a Bíblia e sempre estar fazendo a exegese, fazendo a leitura correta do que quer dizer. Aqui estamos a conjecturar e a ler a palavra de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está em você, você então compreenderá e você terá discernimento para saber se é de Deus ou não é. O versículo de número 3 diz assim: senão a mensagem não vem de Deus, mas sim de alguém que é contra Cristo, como o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram falar, que virá, e a sua atitude de inimizade contra Cristo já está espalhada pelo mundo. Muito queridos amigos, versículo de número 1. Não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Antes examinem primeiro para ser realmente, para ver se é, porque há muitos falsos mestres por aí. Por isso que geralmente hoje quando a gente vê um membro de uma igreja ou de alguém que fala em Cristo, que carrega consigo o título de cristão, quando cai, muitos ficam indignados e começam a blasfemar e murmurar e querem deixar de seguir a Cristo. Eu lhe pergunto uma coisa: você realmente sabe diferenciar o como é ser um cristão? Você sabe realmente como é ser um cristão? Você realmente acha que por muitos falsos profetas existirem, o poder de Deus se manifestou de alguma maneira errada? Você acha que Deus perdeu o controle porque pessoas falam erroneamente em nome de Cristo? Não. O
querido amigo, querido ouvinte da palavra de Deus, Deus já falou, já está dito, que muitos falsos profetas iam se erguer, que o amor ia se esfriar. Leia o princípio das dores no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, leia lá, no contexto, geral. Então Deus sabe de tudo, a palavra está se cumprindo, é só você ler. Eu aqui me digo que sou apenas, assim como João um dia foi no deserto, o João Batista foi no deserto. Eu sou uma voz que lê e que interpreta a palavra de Deus para ti. Mas você sempre tem que estar a par, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra. Você não pode ser levado por qualquer espírito, por qualquer pensamento. Lembra-se que nós estamos falando essa semana de renovar a nossa mente, porque somos filhos de Deus, que não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vento de falácia. Então vamos nos corrigir com o que diz a respeito de vigiar e também de ler as Escrituras para saber se aquilo que estão pregando, estão vivendo, e se aquilo que estão vivendo comporta com o caráter de Cristo, com o caráter de Deus. Devemos vigiar, devemos ser sóbrios, pois esse é o nosso culto a Deus. Esse faz parte do nosso culto a Deus. Que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele mesmo, possa falar melhor ao seu coração. Leia a primeira carta, qual escreveu João, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 6, que fala sobre os falsos profetas. Renova sua mente, leia a palavra de Deus e não caia em qualquer balela que fala. Essa é mais uma palavra de irmão. Escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos. Foi proibida e foi causa de perseguição. Mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. Já se declina, a noite chegará, o dia já se finda, então Jesus virá. E quando chegar a hora que a noite se aproximar, pra não ficarmos em trevas, Jesus vem nos buscar. E quando não tiver mais jeito da igreja que viver, vai aparecer. Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da palavra de Deus. Tudo isso você ouve aqui. Somos a sua rádio. Rádio Salvos, o Senhor é sua melhor companhia.
de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Olá, ouvinte especial. Você, a cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que considera a Bíblia um conjunto de mitos. Aumenta o número de pessoas que acha que a história de Cristo é um mito. Lamentável. Em 1 Coríntios 15:6 está escrito: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amado ouvinte, não é mito. W.E.C. escreve: sou fascinado por história. Por isso assisti ansiosamente a um especial na televisão sobre o grande rei Arthur da Inglaterra. Um tema vinha à tona à medida que cada historiador reconhecia não haver relatos de testemunhas oculares nem evidências históricas que apoiem a história do rei Arthur, seus cavaleiros e sua távola redonda. Repetidamente, a história era mencionada como se fosse lenda ou mitologia. Parece que a história é apenas uma lenda tecida ao longo dos séculos, a partir de fragmentos de outras histórias. As boas novas do Evangelho, porém, não se fundamentam na mitologia ou lenda, mas em fatos comprovados. E é a maior história já contada. Paulo escreveu que o evento mais importante da história humana, a ressurreição de Jesus Cristo, é comprovada por testemunhas oculares reais. Ao escutar os discípulos que haviam visto o Cristo ressurreto, Paulo complementou a lista de testemunhas oculares escrevendo: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Está escrito em 1 Coríntios 15:6. Na época em que Paulo escreveu esse relato, muitas testemunhas ainda estavam vivas e disponíveis para perguntas. A ressurreição de Cristo não é um mito, é o verdadeiro eixo da história. Reflita sobre isso. Como está a sua fé? Não acredite naqueles que querem que você acredite que a história mais genuína e verdadeira e importante da humanidade é um mito, porque não é. Ela é real. Momento fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pai querido, Pai amado, somos humanos e fracos. Pedimos a Ti que coloque em nossos corações a presença do Espírito Santo para espantar toda a descrença, toda a falta de fé, todo o perigo que o mundo quer impetrar em nossa alma e nosso espírito. Pai amado, precisamos aqui e agora do suporte de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração.